Enquanto vocês recebem o boletim, que hoje é em Efésios 3:17, enquanto recebem o boletim, eu gosto de explicar isso aqui a cada ano, para que quem não ouviu a explicação, ouça, tá? Existem 3 Páscoas. Atenção, viu? Enquanto recebe o boletim aí, preste atenção. Existem 3 Páscoas. Uma Páscoa judaica, uma Páscoa católica e uma Páscoa bíblica. A Páscoa que hoje está sendo celebrada no mundo não é bíblica, e nem é judaica. Essa Páscoa celebrada no mundo hoje é católica. Essa Páscoa é católica, tá? Ela faz parte da liturgia que se chama culto católico. O culto católico segue um calendário que eles chamam de calendário litúrgico. E nesse calendário litúrgico, a Páscoa, ela encerra um período de 40 dias, que começou na quarta-feira de cinzas, depois da terça-feira de carnaval. Isso faz parte do calendário da Igreja Católica Romana. Essa Páscoa aí é católica. A Páscoa judaica, ela é celebrada no dia 14. É um dia fixo. A Páscoa judaica é celebrada pelos judeus no dia 14 desse mês de abril, que para eles é chamado de o mês de Nissan. Antigamente era o mês de Aviv, eles mudaram o nome para o mês de Nissan. E no calendário judaico, o mês de abril, hoje é o primeiro dia do ano novo judaico. O ano novo judaico não começa no janeiro, o ano novo judaico começa em abril. E no dia 14 do mês de abril, eles celebram a Páscoa judaica, tá? A Páscoa judaica. Os católicos celebram hoje a Páscoa católica, que é uma data móvel. Para os judeus é uma data fixa, porque vai ser sempre dia 14 de abril, mas para os católicos é uma data móvel, dependendo do domingo que vai cair os 40 dias depois do carnaval, os 40 dias do que os católicos chamam de quaresma. A quaresma vem de 40. 40 dias que eles fazem os jejuns, as abstinências, os católicos bêbados param de beber, depois voltam a beber tudo de novo no sábado de aleluia, e assim por diante. Não come carne para comer peixe. Então, isso é Páscoa católica. Tá? Então, a Páscoa judaica, a Páscoa católica. A Páscoa bíblica, para nós hoje, no Novo Testamento, a Páscoa, digamos, evangélica, a verdadeira Páscoa cristã, não tem um dia no ano para ser celebrada. A Páscoa, para nós, é a ressurreição de Cristo Jesus, que está vivo conosco todos os dias. Portanto, nós celebramos a Páscoa todos os dias, não em um dia no ano. Todos os dias celebramos a ressurreição de Jesus e todos os dias temos em nossos lábios para contar para todo mundo aí na terra: Jesus está vivo. Cristo vive. Jesus está vivo. Aleluia.
Na Páscoa judaica, eles comem carne de cordeiro e pães asmos, tá? Os pães asmos representam pão sem fermento, ou seja, uma comida não fermentada. O pão asmo que os judeus celebram, comem ao celebrar a Páscoa, representam para nós a palavra de Deus, o pão da vida que nós nos alimentamos. E a carne do cordeiro é a carne de Jesus, que é a sua palavra. E Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia. Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 5. Cristo é a nossa Páscoa. E nós celebramos essa festa todos os dias, comendo a carne do cordeiro todos os dias e nos alimentando do pão sem fermento, que é a palavra de Deus, todos os dias. Porque Jesus está vivo e está presente conosco todos os dias. Entenderam a diferença, amados? E coelho? Coelho não tem absolutamente nada a ver nem com a Páscoa judaica, nem com a Páscoa católica e nem com a Páscoa bíblica. Coelho não tem nada a ver e ovo de chocolate não tem nada a ver. O que tem nisso daí é apenas capitalismo e comércio. Quer comer chocolate? Coma. Agora não vem dizer que isso é Páscoa, porque não é Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Nós estamos neste mundo passando daqui para a eternidade. Como os hebreus passaram no meio do Mar Vermelho, no caminho seco que Deus abriu no meio do mar. No meio do mundo que representa o mar, Deus abriu um caminho para nós. Esse caminho é Jesus e nós estamos passando por esse mundo para chegar na terra prometida, a Nova Jerusalém. Páscoa significa passagem e isso faz parte do nosso testemunho. E dizemos para as pessoas: eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui de passagem, passando por esse caminho que é Cristo Jesus, para chegar na terra que o Pai me prometeu, a terra que mana leite e mel, a Nova Jerusalém, a casa do Pai. Aleluia, amados? Bem claro? Entendeu o que é Páscoa? Então explique para as crianças, explique para os seus filhos, tá? Que na escola fica tendo noções erradas do que é Páscoa, aprendizados errados do que é Páscoa, teatrinhos errados do que é Páscoa, apresentaçõezinhas erradas do que é Páscoa, tá? Vai lá na apresentação dos seus filhos na escola, pede o microfone e fala assim: diretora da escola, essa apresentação está errada, Páscoa não é isso não. Estou estragando nossa festa. Vai lá, estraga a festa. Jesus era um verdadeiro estraga-festas. A gente estraga a festa com a verdade, porque estão festejando mentira. A verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus, então. Irmãos, vamos então para o nosso boletim, né? A carne do cordeiro e o pão asmo que vamos comer hoje está aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 17. Então nós vamos ler primeiro da Bíblia. Abra primeiro aí da sua Bíblia e vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Amém? Então prosseguiremos na leitura aí do boletim. Efésios 3, de 1 a 17. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros.
pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aleluia. Glória a Deus. Este último versículo, portanto, é o versículo que nós vamos ler aí no boletim. De agora em diante você pode acompanhar no boletim. E o título que nós colocamos aí para esse versículo é, repita aí no plural, habitações de Cristo. Habitações de Cristo. Somos nós, somos habitações de Cristo. Amém? Você não diz nem aleluia? Você é uma habitação de Cristo? Somos habitações de Cristo. E o subtítulo, diga, arraigados e alicerçados. Sinônimo de firmados. Firmados em Cristo de tal maneira que nada nos separará de Cristo. Aleluia. Então é esse o título e o subtítulo da nossa mensagem de hoje, no versículo 17 do capítulo 3, que você tem agora aí no boletim. Vou pedir para as mulheres lerem. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Agora os homens. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A última vez, todos juntos? E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aleluia. Este versículo inicia com uma declaração
que reporta a uma das verdades bíblicas mais misteriosas na definição do genuíno cristianismo bíblico, a saber, o cristão como habitação de Cristo e, consequentemente, de Deus. Tá? Somos habitação de Deus. Esse é um dos maiores mistérios que definem o real cristianismo e os verdadeiros cristãos, porque existe por aí muito falso cristianismo e muitos falsos cristãos. Jesus não habita em falsos cristãos. Jesus só habita em verdadeiros cristãos. Aleluia. E Jesus disse sobre habitação, sobre morar, sobre fazer morada, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Repitam. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Olha, se alguém me ama, essa é a condição. A condição de Jesus vir habitar em nós, em alguém, esse alguém primeiro tem que amar Jesus. A prova desse amor é que essa pessoa guarda a palavra. O que é guardar a palavra? Guardar a palavra é meditar na palavra de dia e de noite, porque nela está o seu prazer. Não é meditar assim, que raiva, que chato. Não é porque você tem prazer na palavra de Deus e medita nela de dia e de noite e tem o cuidado de colocá-la em prática na sua vida, porque quem recebe a palavra e a pratica edifica sua casa sobre a rocha e Jesus mora nessa casa e Deus mora nessa casa. Essa pessoa que ama Jesus e guarda a sua palavra é essa pessoa que o Pai amará, e Jesus e o Pai e o Espírito Santo, está implícito aqui, vem fazer morada. Neste versículo, Jesus afirmou explicitamente da sua habitação e a habitação do Pai naquele que guarda a sua palavra. Mas, no mesmo capítulo, ele já falara anteriormente também da habitação do Espírito Santo no crente, em João 14, 16 e 17. Vamos ler juntos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia? Aleluia? Olha, mas que mistério, hein? Ser filho de Deus, ser cristão, é ser a habitação de Deus. O Pai habita em nós. Jesus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Deus que não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens. Tá? Não adianta dizer que não tem nada a perder e faz um templo de Salomão lá em São Paulo, que Deus não habita nesse templo, não. Esses templos, vale para esses templos a mesma palavra que Jesus disse sobre o templo de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra. Os templos que Deus habita são seus filhos. São os convertidos. É nesse que Deus habita. Templos feitos pelas mãos de Deus e não pelas mãos dos homens. Aleluia. Acerca da habitação do Espírito Santo no crente, o apóstolo Paulo destacou o corpo como o templo do Espírito Santo
em dois textos aí em 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 6. No capítulo 3, versículos 16 e 17, vamos ler juntos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos o santuário de Deus. Aleluia. E o capítulo 6, 19 e 20, mesma temática, vamos ler juntos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Como é que nós glorificamos a Deus no nosso corpo? Primeiro, tomando consciência que esse corpo não nos pertence. Pertence a Deus. Segundo, tomando consciência que Ele construiu esse corpo para Ele habitar, para ser a habitação de Deus. Portanto, o que os ímpios dizem porque é mentira e estão enganados pelo pai da mentira. Quando dizem assim, o corpo é meu e eu faço do meu corpo o que eu quiser. Errado. Quem pensa assim está enganado pelo diabo, porque o diabo é que vem morar nesses corpos, essas pessoas são possuídas por Satanás. Quem é de Deus tem consciência que o seu corpo não pertence a si próprio. Portanto, não pode fazer o que quiser com o seu corpo. Tem que cuidar dele, porque ele é habitação viva do Deus vivo. Bem entendido, irmãos? No Antigo Testamento, a presença de Deus andava na Arca da Aliança. No Novo Testamento, nós substituímos a Arca da Aliança. A presença de Deus anda em nós. Em mim e em você. Então, cuidado. A vida não é sua, o corpo não é seu. É para glorificar a Deus, por isso o culto a Deus é apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Paulo também declarou que a vitória contra a carne depende da habitação do Espírito Santo nos crentes. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Repitam. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo aqui é o Espírito Santo, amém? Esse versículo, portanto, ele faz uma discriminação, dividindo a humanidade toda em dois tipos de pessoas. Quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo, não é cristão, não é filho de Deus, não é convertido, não tem salvação. Cristo não habita nele, está em condenação. Quem é de Deus, a prova que é de Deus é que o Espírito de Deus habita nele. Deus habita nele. Cristo habita nele. Isso foi um texto de Romanos capítulo 8, né? Nós estamos aqui estudando Romanos capítulo 8
completamente, né, desde o início do ano, no nosso seminário, toda sexta-feira. Nós ainda não chegamos no Romanos 8, vamos começar na próxima sexta-feira, Romanos capítulo 5. Então eu quero aproveitar esse momento para lembrar que sexta-feira passada foi feriado, então nós não tivemos aula, tivemos uma noite aí de descanso, mas próxima sexta-feira estaremos todos aqui para o capítulo 5 de Romanos, amém? Glória a Deus. Avisem os seus irmãos. Assim, esta é a exposição bíblica acerca da misteriosa verdade de que os verdadeiros crentes são habitação de Deus. Vamos ler um texto sobre isso que Paulo falou em Efésios 2, 19 a 22, todos juntos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Somos edificados para ser habitação de Deus. Que coisa, irmãos. Sabe o que significa isso? Nós somos o endereço de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode pregar o evangelho para as pessoas aí fora e perguntar para elas: você sabe qual é o endereço de Deus? É o céu? É onde? Eu sou o endereço de Deus. Ele habita aqui. Ele pode habitar em você, se Ele quiser. Aleluia. Nesta mesma exposição, Paulo também testemunhou pessoalmente em Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vocês. Aleluia. Glória a Deus. A nossa congregação tem o nome de Cristo Vive por causa desse versículo 20 aqui. Cristo vive em mim. Aleluia. Isso é a definição do verdadeiro cristianismo. Não é o cristão mais que vive, é Cristo que vive nele. Portanto, já não são mais seus planos, não é mais sua vontade, não é mais seu corpo, não é mais seu tempo, não é você quem decide. Tudo quem decide na sua vida é Cristo, porque você é de Cristo e Ele que vive em você. Portanto, obedeça. Aleluia? Muito bem. A palavra coração, no versículo de Efésios que nós estamos meditando, habite Cristo no vosso coração, refere-se à alma, na qual, no contexto bíblico, é metaforicamente denominada coração ou carne. Coração, por exemplo, no texto do profeta Jeremias, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Repita. Esse coração aí não é esse órgão físico chamado coração, não. É uma metáfora para a alma. É a nossa alma. A alma que não é física, que é imaterial, que é invisível. E nós só estamos vivos aqui porque nós somos alma vivente.
Se a alma sair do corpo, o corpo cai aí no chão, porque está morto. Então, o corpo, para estar vivo, depende da alma. Só que essa alma, ela foi contaminada pelo pecado, por isso ela é enganosa. Leia o versículo comigo de novo, colocando alma no lugar de coração. Repita comigo. Enganosa é a alma, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupta. Quem a conhecerá? Resposta a essa pergunta? Deus. Deus sonda nossas almas. Carne, por exemplo, na exortação de Jesus em Mateus 26, 41. A alma é chamada de coração e de carne. Aqui, agora, Mateus 26, 41, carne. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vocês. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. A alma é fraca. Qual é a fraqueza da alma? A fraqueza da alma são as suas naturais tendências para o pecado. As naturais tendências para se afastar de Deus. Por isso que a obra da santificação atinge aí a nossa alma, que é a sede da nossa mente, emoções e vontade. Repita de novo, diga assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Mas a alma é fraca. A nossa vigilância é na nossa alma. Logo, o texto em questão, habite Cristo no vosso coração, ou habite Cristo na vossa alma, se contrasta imediatamente com outro texto escrito por Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, versículo 18, quando ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Repita. Então, no Efésios 3,17, Paulo diz, habite Cristo no vosso coração, ou seja, habite Cristo na vossa alma. E aqui ele diz, repita comigo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha alma, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Acompanhe comigo para entender isso. Ou seja, como estas duas declarações se equilibram? Como pode Cristo habitar em uma alma na qual não habita bem nenhum? Esta é a realidade espiritual dos salvos. Antes da conversão, os salvos, então, ainda no estado de pecado e condenação, possuíam apenas uma única natureza, a natureza pecaminosa herdada do primeiro Adão. Por isso, na sua alma não habitava bem nenhum. No entanto, a partir do momento em que foram alcançados pela obra da salvação em Cristo, os salvos passam a ter duas naturezas. A nova natureza em Cristo, coabitando com a velha natureza adâmica na mesma alma. Por esta razão, os salvos são exortados à santificação, que equivale ao desenvolvimento da nova natureza espiritual e, ao mesmo tempo, à crucificação da velha natureza carnal. Nós temos aqui 3 versículos para corroborar isso que eu acabei de dizer. O primeiro, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês.
Por que precisamos de santificação? Porque a nossa alma foi contaminada, já vem ao mundo contaminada, e ela não é descontaminada na conversão, ela vai ser descontaminada na santificação. E Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Jesus nos deu a salvação para que nós a desenvolvamos. Desenvolver a salvação é se santificar. É aqui que está a diferença entre os que ganham salvação e vêm a perdê-la e os que ganham salvação e jamais vão perdê-la. Os que ganham salvação, mas vão perdê-la, são aqueles que ganharam a salvação, mas não a desenvolvem. Não a desenvolve por meio da santificação. Eles perdem o que ganharam. A Bíblia fala de muitas pessoas que estiveram em estado de salvação e perderam. E profetiza no Novo Testamento que muitos apostatarão da fé. Apóstatas são aqueles que estiveram em estado de salvação e decaíram desse estado. Então isso é possível. Agora, os que ganham salvação e jamais perdem salvação, esses são os que são, uma vez salvos, para sempre salvos, porque uma vez alcançados pela salvação, eles não vão se desviar jamais, porque eles vão se santificar todos os dias e desenvolver a sua salvação. Bem claro? E o que vão fazer com a sua alma, com a sua carne? Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vocês. A cruz é para agora crucificar a nossa alma. A cruz de Cristo foi para crucificar o corpo, por isso era de madeira. A nossa cruz é para crucificar a alma. Não como o pessoal faz nas Filipinas lá, aí nessa sexta-feira santa, chamada sexta-feira santa, que eles mesmos se crucificam na madeira. Não, a nossa cruz é para crucificar a alma. Não se crucifica a alma com cruz de madeira, se crucifica a alma com a cruz da obediência. A nossa cruz é a obediência, obedecer a Deus. Vamos continuar lendo que isso vai aparecer aqui. Paulo acrescentou na exposição um elemento crucial que é a fé. Habite Cristo no vosso coração pela fé. Na aplicabilidade da obra da salvação, Deus concede aos pecadores que Ele alcança com a sua graça o dom da fé. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Repitam. O dom da fé é concedido para que, de hora em diante, todos os justificados vivam pela fé. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vocês. O que é isso, viver pela fé? É o que eu escrevi agora. Ora, viver por fé significa viver em total obediência a Deus e a tudo quanto Ele ordena na sua palavra. Todas as ordens de Deus para seus filhos podem ser sumarizadas em uma única ordem, que Pedro escreveu em 1 Pedro 1,16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Repita.
Então diga, fomos salvos para ser santos. Para isso temos que nos santificar, correto? Amém? Assim, Cristo vem habitar no coração dos salvos pela fé, a fim de que eles sejam santos. Além da fé, Paulo acrescentou outro elemento crucial nesta exposição, o amor. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Juntamente com a fé e a esperança, o amor é uma das principais virtudes que Deus concede aos salvos para que sigam a santificação. Paulo escreveu sobre essas 3 virtudes em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Repitam. Aleluia. Por isso Paulo definiu o amor como o caminho sobremodo excelente, em 1 Coríntios 12:31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Repitam. E esse caminho é o amor, acima de todos os dons, ok? Se tiver dons e não tiver amor, esses dons não vão valer para nada. O amor é que comanda tudo isso. Assim, o amor encabeça a lista das 9 características do fruto que o Espírito Santo produz na vida espiritual e no caráter dos salvos, no seu processo de santificação. É o que nós lemos em Gálatas 5, 22, 23. Vamos ler juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Com relação ao amor, Paulo acrescentou 2 características importantes na vida dos salvos. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Diga, arraigados e alicerçados. Como é importante essas 2 coisas que Paulo colocou. Vamos ver cada uma delas. Para arraigados, Paulo usou o verbo grego que se pronuncia rizol, tá? Rizol, que é em português enraizar, arraigar, solidificar, firmar ou tornar irremovível. O mesmo verbo foi utilizado para radicados na epístola aos Colossenses, em Colossenses 2, de 6 a 7. Vamos ler juntos. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. É isso que os crentes têm que viver, mas na vida deles. Aí eles vão ser firmes, ninguém os separa mais de Cristo. Uma expressão oposta a este verbo foi utilizada na epístola aos Gálatas para descrever o propósito de Deus na vida dos salvos. Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Repitam.
Então, diga arraigar, desarraigar. Propósito da salvação, nos desarraigar do mundo e nos arraigar em Cristo. Glória a Deus. O objetivo da exortação é declarar que os verdadeiros filhos de Deus devem ter suas vidas completamente enraizadas em Cristo por amor, estando de tal forma arraigados nele que nada e ninguém os possa separar, como Paulo escreveu lindamente aqui em Romanos 8, 35 a 39. Vamos ler juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Esse é um texto que nos deixa exultantes de alegria. Então entendemos arraigados, agora alicerçados. Para alicerçados, Paulo usou o verbo grego temeliol, tá? O verbo temeliol é fundar, fundamentar, estabelecer, fortalecer ou alicerçar, edificar com firmes e irremovíveis alicerces eternos. Esta firme edificação somente ocorre sobre a rocha eterna da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra não é Pedro, como o catolicismo prega. Essa pedra não é Pedro, e Pedro nunca foi papa. Isso não existe no cristianismo bíblico. Essa pedra é Cristo, e o próprio Pedro escreve aqui agora, nós vamos encerrar o nosso boletim com a palavra do próprio Pedro, dizendo que não é ele a pedra, quem é essa pedra é Cristo. 1 Pedro capítulo 2, de 4 a 8, vamos ler juntos, prestando atenção no que Pedro escreveu, todos. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular,
e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aleluia. Muitos foram postos para a desobediência, e nós crentes fomos postos sobre essa pedra para a obediência. Aleluia, amados. Resumindo tudo que nós falamos aqui, a mensagem de Deus para nós hoje é: Deus já fez de tudo para que nós sejamos firmes em Cristo. Firmes em Cristo. Irmão, está ouvindo? Olha para cá. Firmes em Cristo. Ninguém se desvia. Ninguém se desvia. Ninguém olha para trás. Ninguém sai do caminho. Todos permanecem unidos em Cristo e todos se santificam cada dia mais em Cristo Jesus. Porque a realidade está chegando para nos levar para a glória. Esse tempo está passando, esse mundo está acabando, esse mundo está deteriorando, não resta nada para nós aqui. Não temos herança nessa terra. A nossa herança é nos céus. Em Cristo Jesus. Firmados, edificados, arraigados, alicerçados em Cristo Jesus. Aleluia. Que maravilha. Que o Espírito de Deus escreva essas palavras no seu coração. É por isso que oramos agora. Curva sua cabeça um momento. Espírito Santo de Deus, és tu quem escreves a palavra de Deus em nossa alma, em nosso coração, em nosso interior. Escreve em nós nesse momento, Senhor. Escreve em nós nesse momento a tua palavra. Escreve no nosso interior. Escreve nos nossos corações. Escreve no mais profundo das nossas almas. Escreve, Senhor, a tua palavra. Nós precisamos de ti. Precisamos estar firmes em Cristo Jesus. Precisamos estar firmados, verdadeiramente firmados em Cristo Jesus. Firma-nos, Espírito de Deus, completamente em Cristo Jesus, para que nele nós possamos viver, andar, caminhar todos os dias da nossa vida, nesse caminho que foi aberto para nós no corpo de Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia.